Mônica. Então, para quem ainda não as conhece, elas estão aqui hoje, elas são as coordenadoras responsáveis da nefrologia lá na Anália Franco, e hoje vão falar um pouco aí sobre a história do primeiro transplante lá do hospital. E aí, mais uma vez, eu deixo aqui o canal aberto para todos. É bom que todos vocês acabam se conhecendo, a gente cada vez mais vai estreitando esse nosso link aí a nível nacional. Kikumi, Mônica, obrigado e fiquem à vontade, a sessão está com vocês. Então, a gente vai apresentar o nosso caso, tá? Eu já vou aqui colocar o upload da nossa apresentação e a Mônica vai dar o início, tá bom? Estão vendo? Vamos lá, então, todos me ouvem, né? Boa noite, Sim. Meu nome é Mônica Felizardo. Assim como o Bruno disse, junto com a Kikumi, nós coordenamos 2 hospitais da Regional Leste, que é o Hospital Anália Franco e o Hospital Avicena. E a gente resolveu, hoje nos cabe a apresentação dessa sessão clínica, queria agradecer a participação de todos, e nós resolvemos contar para vocês a história de um paciente que foi realmente muito marcante nas nossas vidas, um paciente que deu entrada no hospital com um quadro de extrema gravidade, um quadro de uma vasculite, ficou entre a vida e a morte, e acabou superando, saiu dessa situação, e acabou sendo o nosso primeiro paciente transplantado da unidade. Ele tem um grande vínculo com a gente e com o hospital, e durante a apresentação a gente vai contar para vocês aí como que acabou desenrolando todo esse vínculo. E acaba sendo relevante, então, a gente discutir um pouquinho todos os diagnósticos que esse paciente acabou passando durante essa história, tá? Então, a gente vai fazer breves revisões, tá, pessoal? São breves mesmo, não vamos nos alongar muito. A gente vai fazer breves revisões sobre vasculite, tá? Síndrome rim-pulmão, que é o quadro que ele entra. Depois transplante renal e COVID, e depois recidiva da vasculite em transplante. Nós temos agradecer a participação da professora doutora Denise Malheiros, que é a coordenadora nacional da patologia renal da Redditor, e a participação da doutora Ariane Adamantino, que é reumatologista responsável no Hospital Anália Franco também, e que tem extrema participação nesse caso e acompanha esse paciente conosco até hoje. Pode passar, Kikos. Aqui, então, é o nosso time, tá? Assim, repetindo novamente, eu e Kikumi coordenamos o time desses maravilhosos nefrologistas com quem a gente trabalha há anos e temos aí um relacionamento muito bom e de grande confiança. Então, doutora Luísa Simões, doutor Luiz Fernando, doutora Maria Clara, doutora Ana Cleice Correia, doutora Bruna Saad, doutor Glauber Mendes, doutora Alessa Nogueira e doutora Adriana Amaral. Kikumi vai começar, então, apresentando para a gente essa história. É um caso de um paciente do sexo masculino, que na época que ele internou com a gente, ele tinha 38 anos. Então, ele, do passado, que ele tinha? Uma cirurgia bariátrica, tá? E depois, em 2017, um caso interessante, que ele internou lá no Hospital Anália Franco. Estão escutando? Lá no Anália Franco, tá? Com um quadro de uma infecção pulmonar, e a tomografia descrevia nódulos pulmonares. A gente não conseguiu a imagem, porque houve uma mudança no sistema, eu não consegui essa imagem. Mas relato na evolução médica de função renal normal, fez broncoscopia sem lesões endobrônquicas, o lavado foi negativo, e no anátomo um processo inflamatório crônico inespecífico, tá? Ele fez um tratamento com antibiótico e melhora do quadro radiológico. Em 2018, ele tem uma passagem pelo pronto-socorro de novo com um quadro pulmonar, sintomas gripais, mialgia, tomou sintomáticos, ele foi orientado a voltar com o pneumologista, mas ele não fez isso. Em fevereiro de 2019, ele interna no PS à noite
com um quadro assim, já arrastado de 2 semanas de diarreia, hiporexia, náuseas e vômitos, entrou com uma creatinina de 36, uma ureia de 350, um potássio de 8 e um HB de 8,5. Tinha acidose, uma urina 1 com leucocitúria e hematúria com mais de 1 milhão. Foi feita uma tomografia, os rins eram de tamanho normal e ele começou já a diálise na madrugada. A gente lembra que nós fomos acionados com urgência, toda a logística, a gente foi para lá, passado o catéter, já começou a dialisar, assim, tipo 3 horas da manhã, tá? Na época, a esposa dele estava gestante, tá? E da investigação, o que chama a atenção, ele tinha um FAM, então, 1/180, um anti-DNA não reagente, complemento normal, dismorfismo eritrocitário positivo, um ANCA positivo, tá? E pelo quadro, assim, isso daqui é um compilado dos resultados dele do diagnóstico, mas inicialmente, depois a gente viu que ele evoluiu com hemorragia pulmonar, foi entubado, ficou em diálise contínua, e por conta do quadro de acometimento renal, hemorragia pulmonar, a gente pensou em doença de antimembrana basal. Começamos o tratamento com plasmaféres e ciclofosfamida, e por conta disso, a gente fez a pesquisa do anticorpo antimembrana basal glomerular, que veio negativo, tá? Ele foi estubado depois com sucesso, por conta de toda essa imunossupressão, evoluiu com infecções secundárias, tá? E a biópsia renal só foi feita no momento que ele estava clinicamente estável. Então, foi já depois de iniciado o tratamento, porque foi, assim, devastador a época que ele ficou entubado, gravíssimo, drogas vasoativas e tudo mais. A gente não podia mexer em nada que ele complicava o quadro respiratório. Então, ele só foi biopsiado muito tempo depois, tá? Então, a gente tem aqui uma tomografia dele antes... Antes do quadro da hemorragia pulmonar, tá? Eles chamam síndrome... Tem a voz, porque na hora que eu estava gravando, eu estava comentando. Aqui embaixo, quando ele fez o quadro da hemorragia. Foi. Um acometimento pulmonar extenso e muito grave. Aí, então, a biópsia foi feita, assim, 3 semanas após o tratamento. Então, aqui, o comentário da professora Denise. Eu acho que é rápido. Se você quiser, você passa para mim em vez de passar o controle, porque eu acho que eu não consigo daqui. Entendeu? Tá, em vez de você me passar o comando, eu vou te falando e você mesmo passa, tá bom? Tá. Ou, se você quiser, você me passa o comando da tela, depois eu te devolvo, mas acho que não precisa. Eu vou mostrar como é que a gente construiu essa biópsia, porque realmente foi um caso interessantíssimo e de achados muito surpreendentes. Primeira coisa, nós recebemos uma amostra tecnicamente representativa, mas esse território totalmente de terra arrasada que nós estamos vendo, é que eu acho que você vai ter que me passar o controle, porque eu não consigo apontar. Vocês estão vendo minha seta? Não, né? Não. Você consegue me passar o controle? Não sei como eu faço, mas... Você faz... Aonde tem opções de visualização, eu vou solicitar o controle remoto. Pronto. Solicitação, pronto. Você deve ter recebido. Sim. É só você aceitar. Você já aceitou? Aceitei. Então, vamos lá. Só que aí ele não está entrando. Pronto. Agora vocês conseguem ver a setinha? Estamos vendo, sim. Estamos sim. Tá. Então, como eu estava contando, é uma amostra de 13, deixa eu ver aqui quantos eram, 16 glomérulos
13 estavam globalmente fibrosados ou em grande parte. Vejam que isso era um glomérulo. Esses daqui são glomérulos, né? E alguns poucos, né? Esses 13 estavam realmente bolinhas, e alguns poucos, esses 3 que não estavam totalmente esclerosados, eles estavam em grande parte. Então, realmente era uma visão muito devastadora. Os espaços urinários estavam preenchidos por crescentes muito volumosas, circunferenciais em algumas vezes, e isso é sinal de que houve ruptura da membrana basal em muitos lugares, né? Então, e notem também que, assim, foi uma evolução que parece ter acontecido mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Eu estou contando tudo isso porque isso são características que ajudaram a gente a pensar numa hipótese que depois não se confirmou, mas já estou defendendo aqui. Tá? Então, são vários glomérulos fibrosados ou parcialmente, entre aqueles parcialmente, os setores, né, os segmentos do tufo que estavam preservados, muitas vezes estavam comprimidos, que nem esses daqui. E as crescentes que envolviam os tufos ou que ocupavam uma parte do espaço urinário apresentavam características potencialmente irreversíveis do ponto de vista da biópsia. O infiltrado, o interstício, ele tinha áreas pouco dissociadas, que nem essas, em que a gente vê que tem um afastamento entre os túbulos, mas não é tão grande, e outras em que esse afastamento era maior. Né? A gente vê aqui, somem as imagens dos túbulos, que a gente poderia ver pelas luzes, né? Porque aqui os túbulos estão realmente atróficos, com ruptura da membrana basal tubular, e essas lesões a gente também não espera que aconteça nenhuma regressão, nenhuma melhora. E outros túbulos apresentavam luzes dilatadas, um achatamento do epitélio, e esses talvez fossem potencialmente reversíveis. Além disso, nós vimos um certo infiltrado inflamatório, era um fundo inflamatório. Então, resumindo, nós tínhamos glomérulos concrescentes, nós tínhamos um interstício com áreas pouco dissociadas por fibrose e áreas mais dissociadas sob um fundo inflamatório. E os vasos estavam relativamente preservados, não tinha tantos vasos, mas eles não apresentavam nenhuma alteração importante. Quando a gente encontra crescente, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente sabe que nós estamos diante de uma lesão grave, né? Então, crescente é um sinal histológico de lesão grave, porque a gente tem um timing muito curtinho, uma janela terapêutica curtinha para intervir, justamente porque o crescente passa de celular, onde ele começa em horas depois da ruptura da membrana, né? O extravasamento da fibrina já começa a fazer aquela proliferação de células epiteliais parietais, as quais se ajuntam podócito, macrófago, né? A gente acredita que isso, a composição final depende. Mas tem uma Procal de manhã de 0,12. O que a gente fez? Reculturou, tirou o central e passou um fio. Tem alguém com o telefone? Função renal ok, evacuando, eu pedi para retornar a dieta interal para ele. Hoje, dos eletrólitos, foi reposto o próximo, estava com tudo. Estou checando aqui para fechar. O hemofol dele foi suspenso, ele estava sem hemofol por causa do AVC no Bom, em pouco tempo, a crescente celular vai se tornando fibroblástica e aí ela passa a colagenizada, que é, infelizmente, agora eu perdi, tá aqui, aonde nós estamos agora, nesse estágio. Quando a biópsia foi feita, a maior parte dos glomérulos apresentava uma lesão que pareceu bem grave, muito difundida no tufo, né? Porque eu mostrei que vários crescentes aconteciam de forma circunferencial, quer dizer, houve muitas rupturas, e todos evoluíram de uma forma mais ou menos
ao mesmo tempo, né? Mais ou menos sincronizadas. Nem sempre isso acontece, por exemplo, no lúpus, no IgA, quando a gente tem um surto, é muito comum você ver glomérulos com crescentes celulares, com crescentes colagenizadas, com crescentes fibroblásticas, e a gente fica, ou na hipertensão também, e a gente fica sabendo que essas lesões aconteceram com diferenças de dias, tá? Aqui a lesão foi grave e pareceu evoluir mais ou menos ao mesmo tempo. Aí a gente lembra também que muitas causas de natureza tão diferentes podem resultar nas crescentes, porque quase tudo que causa ruptura de membrana basal glomerular vai fazer uma ruptura grande o suficiente para extravasamento de fibrina, que é a condição principal para a formação, o início das crescentes. Então, anticorpos, complementos, mas também neutrófilos, macrófagos, células T. É comum a gente achar que a gente não valoriza, na verdade já foi mais comum, mas não é raro, não é uma coisa do outro mundo, a gente encontrar crescentes sem que isso implique numa glomerulonefrite crescêntica, por exemplo, no transplante, né? E a gente imagina que aí talvez o mecanismo seja a ruptura por células T. Por conta dessa diversidade toda, depois que a gente encontra crescente, gente, eu tô com um probleminha aqui para passar. Pronto. Esse é o primeiro diagnóstico. E para a gente melhorar esse diagnóstico, nós precisamos contar com os achados em imunofluorescência. Então, eu acho uma crescente, e o que a imunofluorescência me conta sobre um mecanismo patogênico que está por trás disso? Se eu não encontrar quase nada, se ela for pobremente positiva, tiver lá, assim, pouquinho de C3 ou C3 e IgM, que é o que a gente aceita, eu vou considerá-la como falsa imune, ou mesmo negativa. E nesse grupo a gente encontra a maior parte das crescentes associadas à vasculite. Tem um monte de glomerulonefrites, né, que podem acontecer com crescentes. Então, são aquelas glomerulonefrites por imunocomplexo, com distribuição ou em mesanjo, ou em alça, ou nos dois, com padrão granular, em geral, né? Então, IgAs, membrana proliferativa, pós-infecciosa, são tantas, né? E tem um padrão que é menos frequente, que é uma deposição linear de IgG. E esse padrão, em geral, está associado à glomerulonefrite por anticorpo antimembrana basal glomerular, ou se essa mesma deposição for encontrada em septos alveolares, síndrome de Goodpasture, com comprometimento pulmão e rim. Na verdade, a gente pensa assim, né? A gente sempre pensa que, pela frequência, pelo grande número das glomerulonefrites, esse grupo aqui vai ser o maior, a das glomerulonefrites crescênticas por imunocomplexo, mas não é, não. A maior parte das crescentes que a gente recebe em biópsias são desse grupo aqui, são as paucimunes. E, felizmente, aquelas crescentes associadas a glomerulonefrite por anticorpo antimembrana basal são as menos frequentes. Voltando ao nosso paciente, nós encontramos aqui uma amostra menos representativa, cortical e medular com 2 glomérulos. Quando nós voltamos, as amostras são diferentes, mas quando a gente volta a lembrar do aspecto que a gente conseguiu para o exame histológico, do fragmento para o exame histológico, é possível que o número de glomérulos aqui tenha sido maior e que a gente só não consiga vê-los porque eles já foram destruídos, porque já tinham vários glomérulos que estavam globalmente fibrosados e a gente pode não estar conseguindo vê-los. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos efetivamente ver 2 glomérulos e os 2 apresentavam uma deposição linear e global e difusa, ainda que fossem só 2 glomérulos, de IgG sobre a membrana basal glomerular. E um pouco de C3 também com padrão sobre alças capilares, mas mais segmentado, com uma intensidade menos importante também. Tá? Então, aqui tem um dos glomérulos.
o conjunto desses achados sugere muito glomerulonefrite por anticorpo antimembrana basal glomerular. E, por conta disso, a gente sugere essa entidade, lembrando que existem outras deposições, outras situações que a gente não lembra de considerar e que nem são contempladas nessa classificação do GENET, mas que causam essa deposição. O que a gente está acostumado a pesquisar são aqueles autoanticorpos da glomerulonefrite por anticorpo antimembrana basal glomerular ou de Goodpasture, né, contra aquela cadeia do colágeno. E tem na literatura, e não é nem tão novo, tem assim de 2006, tem de 2011, tem relatos de casos de outros fatores que agridam a membrana basal glomerular e levem a essa deposição. Talvez seja uma coisa da gente não ter ainda formas de avaliar a presença desses anticorpos comercialmente ou em qualquer coisa assim. Por exemplo, pode acontecer deposição em infecções por hantavírus, e aí tem outras situações que eles descrevem uma associação muito grande com vasculites ANCA relacionadas. Isso é um clássico, tem um monte de artigos em que tem uma relação de lesão da membrana basal glomerular com deposição linear de IgG também, tá? Por isso que a gente sugere, mas não afirma com certeza, isso tem que ser uma confirmação pela clínica. Com esse conjunto todo, nós chegamos a um diagnóstico devastador, como eu disse no começo, de glomerulonefrite crescêntica em fase cronificada, com esclerose global e difusa, com uma atrofia tubular e fibrose intersticial já moderada, e sugerimos, como eu já tinha contado, que fosse pesquisados a presença de anticorpo antimembrana basal glomerular. Você quer o controle de volta, Kikumi, ou Mônica, para falar da outra biópsia? Como é que vocês querem? Eu só coloquei na sequência que a gente vai fazer. Pode devolver para mim, por favor? Claro. Pronto. Deixa eu ver. Bom, com essa biópsia renal, né? Agora a gente vai fazer uma breve revisão dessa vasculite ANCA associada com quem vai apresentar é a nossa médica Maria Clara Abreu. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Clara. Então, como a doutora Kikumi já apresentou, eu sou parte da equipe do São Luís Anália Franco e vou falar um pouco hoje sobre vasculite ANCA associada. Então, como a doutora Denise também já falou, ela é uma vasculite pauci-imune, né, que se caracteriza por ausência de deposição de imunocomplexo na biópsia renal. Ela tem 3 apresentações, principalmente, né, que é a granulomatose com poliangeite, a poliangeite microscópica e a granulomatose eosinofílica com poliangeite. Essa vasculite, ela é desencadeada por um processo inflamatório super complexo, né, que leva à ativação de neutrófilos do sistema complemento, e dependendo de qual autoanticorpo é formado, vai formar um padrão diferente, né, sendo CANCA padrão citoplasmático, o autoanticorpo é a antiproteinase 3, e o PANCA perinuclear antimieloperoxidase. Esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, ele foi um estudo de 2019, publicado em 2020. Ele avaliou 1.200 pacientes e foi mostrando as principais alterações clínicas relacionadas com o envolvimento renal das vasculites ANCA associadas. E aí, acho que pulou uma... e aí, mais de 60% desses 1.200 pacientes que foram avaliados, eles tinham acometimento renal, e a vasculite renal está principalmente associada com a poliangeite microscópica.
que está muito associada, por sua vez, com o aumento de mortalidade. O objetivo dele, então, foi mostrar quais são as características clínicas que têm mais relação com o acometimento renal, e dentre eles ele destaca a hemorragia alveolar, febre, fadiga, perda ponderal, poliarterite e púrpura, né, que tem uma associação positiva com o acometimento renal. Enquanto que quando o paciente tem sintomas em ouvido, nariz e garganta, tem uma associação negativa com o acometimento renal, com essas vasculites. A proteinúria geralmente é em nível não nefrótico e tem um maior consumo de C3. Pode passar, por favor. Então, em relação ao tratamento, como em diversas doenças autoimunes, o objetivo é tentar eliminar essa cascata que vai levando à formação dos autoanticorpos e disparar toda essa inflamação, né? Então, no topo dessa lista tem eliminar os possíveis gatilhos, que podem ser infecções virais, bacterianas, fúngicas e outras coisas. Eliminar células B circulantes com pulso de corticóide, agente citotóxico e anticélula B monoclonal. Bloqueio desses anticorpos que já tenham sido formados com plasmaférese e imunoglobulina. Bloqueio da ativação de neutrófilos com também corticoide anti-TNF. E bloqueio do C5A. Eu trouxe alguns estudos só para falar um pouco sobre tratamento, né, que tem tido algumas coisas novas. Então, o RAVE e o Rituximab foram 2 estudos que tentaram mostrar a não inferioridade do rituximab em relação à ciclofosfamida. A diferença entre eles foi principalmente que o RAVE excluiu pacientes mais graves, enquanto o Rituximab incluiu, inclusive pacientes em hemodiálise e com hemorragia alveolar, e ele foi positivo nesse sentido. Ele mostrou que o rituximab não é inferior à ciclofosfamida. Inclusive, no Rituximab, ele mostrou que para pacientes refratários, talvez o rituximab tenha uma certa vantagem em relação à ciclofosfamida. Uma droga nova é o Avacopan, que foi a partir do estudo Advocate Trial. O Avacopan é um antirreceptor de C5A. Nesse estudo, ele comparou pacientes. Todos os pacientes usaram ciclofosfamida ou rituximab, e uma parte do estudo usou prednisona e outra parte usou Avacopan. E ele também tentou mostrar a não inferioridade do Avacopan em relação à prednisona, e também foi positivo. O Avacopan não foi inferior à prednisona, o que é bom se a gente pensar em poupar corticoide para esses pacientes. Então, de um modo geral, a indução é feita com ciclofosfamida e corticoide, ou rituximab e corticoide. Para os pacientes que são mais graves, fazendo rapidamente progressiva ou hemorragia pulmonar, a gente pode fazer plasmaférese, mas também é controverso, não é uma coisa que está muito bem definida. Inclusive, esse PEGSIVAS, que foi um grande estudo recente, ele tentou comparar pacientes que usaram plasmaférese ou não, e ele não teve mudança no desfecho primário, que foi morte, ou doença renal estágio terminal. Então, não foi diferente nos pacientes que fizeram ou não uso de plasmaférese. Em relação à terapia de manutenção, é uma terapia longa, né? Então, azatioprina por pelo menos 18 meses e doses recorrentes de rituximab. No nosso paciente, foi feito o esquema com pulso de corticoide, foi feito plasmaférese, porque não tinha esse diagnóstico fechado ainda, e é uma coisa controversa, foi feito, e a ciclofosfamida. E ele depois ficou com terapia de manutenção com azatioprina. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Clara. Então, esse paciente, ele teve alta em uso de corticoide, em hemodiálise, uso de corticoide e azatioprina, e terminando o ciclo dele de ciclofosfamida. Durante essa evolução, a gente começou a avaliá-lo para transplante intervivos em julho de 2019. Tá? Ele tinha 2 irmãs, a gente fez o HLA, apesar da primeira ter uma melhor MET, tá? Ela tinha uma alteração de glicemia
Então, a gente fez o preparo com uma irmã que era HLA distinto e ela foi orientada quanto aos riscos, né, de gestação após a doação. Na época, a gente assim, continuou avaliando até que ele assim, tivesse um ANCA positivo e... Negativo. Ou até ter um ANCA negativo. Como a gente tinha falado no início, a esposa dele estava gestante quando todo esse quadro abriu, tá? Aí, no decorrer, né, depois ele já em hemodiálise e tudo, esse vínculo que a gente estava falando que eles têm com o hospital, ele ter saído desse quadro grave, a esposa teve o bebê lá no próprio Anália, tá? Born in 2019, tá? As fotos foram autorizadas pelo paciente. Outra coisa também, que mesmo a gente começando a fazer o preparo do transplante intervivos, nós ainda não tínhamos a liberação do Ministério da Saúde. Ele sabia disso, tá? Ele, com comprometimento, ele falou assim, não, a gente vai fazendo essa avaliação, o preparo, e a gente aguarda essa liberação do hospital para transplante, que saiu em setembro de 2019. Tá? Então, nós iniciamos sem que tivéssemos a certeza de quando que a gente poderia fazer o transplante dele. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Ariane, reumatologista. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite, Ariane. Boa noite. Eu queria só complementar o esquema de tratamento do paciente, que a gente optou pela ciclofosfamida ao invés do rituximab, até pela facilidade da medicação, né? Ele estava internado no momento, e para a gente conseguir o rituximab, ele ia demorar até para a gente conseguir pelo plano de saúde. Ela começou a história com uma dengue, com uma asma. Acho que está tendo... Ela tem bronquiolitrante. E acharam nela uma imagem que lembrava uma endocardite. Deixar esse microfone. Então, ela evoluiu, você vê que ela está aqui há 39, quase 40 dias. Davi, mas fechou. Isso. Então, logo após ele ter recebido a plasmaférese, ele recebeu a plasmaférese logo após a hemorragia alveolar, antes da gente fazer o diagnóstico da vasculite, né? E logo que ele fez logo que saiu o resultado do ANCA positivo, a gente já pulsou com corticoide e já iniciamos também a ciclofosfamida pela brevidade. E aí ele fez um esquema de ciclofosfamida a cada 21 dias por 6 meses e seguiu com a terapia de manutenção com azatioprina até o transplante. Aí, após o transplante, ele seguiu com outro esquema de manutenção, com outro imunossupressor, que provavelmente a gente vai seguir aqui, né? Isso, a gente vai seguir. Então, ele na preparação, né? Ele ainda teve algumas outras intercorrências, infecção de corrente sanguínea pelo catéter, teve que tirar, mas aí em fevereiro de 2020, tá? Aconteceu o transplante, tá? Ele foi induzido e depois ficou como manutenção com micofenolato, que foi assim, a nossa escolha de melhor esquema imunossupressor e que isso também ajudaria ainda por conta dessa vasculite, tá? No quarto pós-operatório, quinto pós-operatório, a gente teve a creatinina, ficou meio empacada ali em 2, 2,5. A gente acabou fazendo uma biópsia renal, mas que ela veio sem nenhum quadro de imunoativação. Ele teve alta com uma creatinina de 1,6 e uma urina 1 normal. Tá? Essa é a biópsia, mas a gente não teve nenhum achado, o C4D negativo, sem sinais histológicos de imunoativação. Tá? Ele evoluiu no acompanhamento de pós-transplante, né, por essa carga de imunossupressão.
Um mês depois, ele teve uma infecção por citomegalovírus, que a gente faz o acompanhamento, né? Porque ele era positivo IgG, tá? Tratou. E depois, em maio, ele teve a infecção pelo Covid. A gente teve a declaração, né, pela Organização Mundial de Saúde da pandemia em 11 de março de 2020. Para a gente também seria uma coisa assim bem nova e assustadora, porque a gente não sabia como que esses pacientes iam evoluir, tá? Essa é a tomografia dele do diagnóstico do Covid. Então, ele tinha algumas lesões, né? Ele foi um Covid com menos de 25% de acometimento pulmonar. Ele não ficou internado, a gente reduziu a imunossupressão e ficamos com acompanhamento tipo online, diário, vendo como ele estava. Então, aqui, a Ana Cleice, que faz parte da nossa equipe, vai fazer uma breve revisão de transplante e infecção pelo Covid. Boa noite a todos, me chamo Ana Cleice. Pessoal, o que eu trouxe agora à noite para a gente foi o que tem até o momento a transplante renal e infecção por Covid, né? Eu destaco as altas taxas de mortalidade nesses pacientes. Felizmente, o nosso paciente ele teve uma boa evolução e não evolui com desfecho favorável, embora não seja isso que relate a literatura para a maioria dos pacientes, né? E se a imunossupressão é realmente o principal fator de risco para esse desfecho favorável, a gente não tem ainda nada comprovado, embora a ideia e as sugestões de que a imunossupressão desses pacientes possa deixá-los mais suscetíveis à infecção, né? Bem como uma resposta imunológica pior uma vez instituída a infecção. Isso a gente vê nos estudos que foram feitos comprovando a eficiência da vacina em pacientes transplantados e não transplantados, né? Porque os estudos mostraram a menor eficiência das vacinas para o Covid-19 nos pacientes transplantados, em comparação com a população geral, reforçando o papel, né, da imunossupressão numa evolução mais desfavorável para esses pacientes. Além disso, são pacientes que a gente não teve medicações específicas com eficácia comprovada, né? Por exemplo, remdesivir, os imunobiológicos, que foram testados na população geral e ainda assim não tiveram eficácia comprovada, na população transplantada renal não foi nem testado, né? A gente teve um estudo aqui em São Paulo, liderado pelo Hospital do Rim, que tentou avaliar a eficiência do plasma convalescente em transplantados renais, mas ele foi um estudo que foi abortado no meio dele por não se comprovar benefício quando já se tinha usado em cerca de 50 pacientes, por exemplo. Então, diante de tudo isso, o reforço de orientação é que a vacinação e a conscientização sejam as medidas adotadas para esses pacientes, a continuidade do uso de máscara, o isolamento social, evitar aglomerações. Mesmo embora a vacina tenha uma pior eficiência comprovada do que na população em geral, o risco-benefício, o benefício pesa mais, então a gente é o que recomenda para os pacientes, bem como para a população em geral também. Pode passar. Eu trouxe essa tabela que foi retirada de um estudo publicado também por uma equipe do Hospital do Rim, agora em janeiro de 2022, que mostra a mortalidade comparada pela idade com a população geral do estado de São Paulo em pacientes transplantados que foram avaliados de março de 2020 até março de 2021. Aqui em laranja tem a população transplantada, a mortalidade na população transplantada, e em azul tem a mortalidade para a população do estado de São Paulo. Eu chamo a atenção aqui à esquerda de todo mundo, porque visivelmente, para todas as idades,
a gente vê uma maior mortalidade nos pacientes transplantados, mas chama atenção nos pacientes mais jovens, também uma mortalidade maior nos pacientes transplantados, o que destaca o potencial papel da imunossupressão num pior desfecho desses pacientes, né? Porque a gente imagina que pacientes mais jovens são pacientes que tenham menos comorbidades e, ainda assim, a própria idade, que foi um fator de risco comprovado para um pior desfecho, é excluída nesse caso, fortalecendo só a hipótese da imunossupressão como pior desfecho, tá? Esse foi um trabalho que foi usado aqui para a gente conseguir a liberação pelo o Estado de São Paulo, a liberação da vacinação para esse grupo como grupo prioritário no processo de esquema vacinal para os pacientes para a infecção do Covid-19, tá? Eu trouxe dados do Registro Multicêntrico Nacional de Covid-19 para transplantados renais. Foram dados fornecidos pela doutora Tainá, da Universidade Federal do Ceará. Ela lidera esse grupo, que tem quase 44 centros transplantadores, e os dados foram feitos e arrecadados com quase 60 pacientes, 6 mil pacientes cadastrados, perdão. Então, de importante, trouxe aqui o caráter migratório do comportamento da doença, né? Ela começou no estado de São Paulo e foi migrando no Sudeste, foi migrando para as demais regiões. Isso permitiu, por exemplo, que a atividade transplantadora ela continuasse acontecendo no meio da pandemia, porque sempre tinha algum centro transplantador poupado, digamos assim. Comprovou-se a elevada mortalidade, principalmente em comparação aos pacientes em diálise. Aqui a gente destaca o fato de que pacientes em diálise têm uma pior função renal e têm quase as mesmas comorbidades, né? São pacientes hipertensos, diabéticos, com fatores de risco comprovado para um pior desfecho, mas os transplantados tiveram uma pior evolução, fortalecendo, mais uma vez, a hipótese de que a imunossupressão seja o principal fator de risco para esses pacientes. A perda de enxerto avaliada foi de 3,8%, mas a creatinina média basal desses pacientes que perderam enxerto, ela já era em torno de 3%. Então, quem perdeu enxerto, a média basal, eram de pacientes que já tinham uma creatinina no valor avançado, tá bom? De novo, né, foi lançado agora, em março de 2022, uma nota técnica do Ministério da Saúde autorizando a realização de transplantes em doadores positivos para a SARS-CoV-2, né? Então, a recomendação principal e básica é que a gente deve considerar o transplante se o doador falecido não tinha história clínica, foi um PCR isolado, a gente vai considerar o transplante. Se essa infecção foi acima de 21 dias, mas com quadro clínico resolvido, a gente também vai considerar. E se essa infecção foi entre 10 e 21 dias, mas o paciente evoluiu com sintomas leves, sem necessidade de hospitalização ou oxigenoterapia, e ainda assim já teve o quadro clínico resolvido, a gente vai considerar também. Isso para doador falecido, né? Uma vez que para doador vivo, a recomendação é que se considere esperar, e a recomendação é 6 semanas, analisando a urgência ou não do receptor. Pode-se ainda deixar que isso aconteça mais ou menos 28 dias do início dos sintomas, certo? Pode passar, doutora, era isso, encerrei. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aninha. Obrigada, Ana. Então, na evolução dele do pós-transplante, a gente vai falar assim, quando nós acompanhamos o paciente, então, com PCR, com VHS, por conta da patologia de base, né? Função renal, urina 1, o mesmo esquema, assim, 2 vezes na semana no primeiro mês, depois semanalmente, depois a cada 15, depois mensalmente. A primeira manifestação que ele teve de doença foi em julho de 2021, quando ele apresentou hematúria. Ele vinha com uma urina normal, começou a ter hematúria discreta, foi pesquisado o dismorfismo que estava presente e repetido o ANCA que ele positivou. Ele vinha com ANCA negativo, ele positivou. Tá?
iniciamos também, então, depois... Coincidentemente, ele tinha começado a vacinação, né? Então, depois dessa liberação para os pacientes imunossuprimidos serem prioritários para receber a vacina, ele recebeu uma vacina em maio, e nesse meio tempo foi quando ele positivou. Voltando os gatilhos que podem desencadear a doença, né? A gente não sabe, ele teve o Covid, mas foi bem antes, né, 1 ano atrás, e foi coincidente a ser durante o esquema vacinal dele contra o Covid, tá? Ele recebeu uma primeira dose em maio e uma segunda dose em agosto e setembro, foi quando ele positivou, tá? A gente começou novamente o esquema de imunossupressão, tá? Com pulso, e decidimos pela ciclofosfamida, tá? De novo, também, assim, pesando pós e contras, o que a gente ia conseguir mais de imediato. Ele tinha uma função renal mantida, a função do enxerto mantida, então a gente não fez a biópsia do enxerto nesse momento. Ari, você quer falar? Isso, e nós também optamos pela ciclofosfamida até por conta da boa evolução dele com a ciclofosfamida a princípio. Em 2019, ele teve uma resposta muito rápida com a ciclofosfamida, ele logo negativou a hematúria, logo ele respondeu muito bem à droga. Foi por isso que optamos pela ciclofosfamida ao invés do rituximab. E ele termina agora, ele recebeu provavelmente a última dose de ciclofosfamida agora na metade de abril. Vai ser agora, não vai ser essa semana, Ari. Essa semana, né? Ele termina os 6 meses agora. Uhum. Então, a gente acompanhou, né? Fazendo o ciclo, normalmente, todo o tratamento, tá? E foi reduzida a dose do micofenolato, aumento da dose do corticoide e a ciclofosfamida. E aumentou, fizemos o pulso do corticoide, aí inicialmente ele estava com 1 miligrama por quilo, agora ele deve estar provavelmente com 20 a 10 miligramas de prednisona, né? Estamos reduzindo a dose do corticoide também. Uma boa evolução. Ele tá super bem. A próxima a gente vai falar sobre a recidiva da glomerulonefrite. Quem vai apresentar é o nosso colega nefrologista, Luiz Fernando. Boa noite. Todos me ouvem? Todos estão me escutando? Sim. Boa noite. Sim. Boa noite, prazer. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou médico nefrologista do Anália Franco. Vou discutir rapidamente com vocês sobre a recidiva de vasculite, né? Primeiramente, todos nós sabemos que o transplante renal é o principal tratamento, é o tratamento de escolha nesses casos de vasculite ANCA-relacionados. A sobrevida desses pacientes em 5 anos chegam a ser de 96%, sendo que a sobrevida do enxerto é uma sobrevida muito elevada, né? A literatura coloca aí de 60% a 100%, o que faz com que o transplante renal seja realmente uma escolha muito importante para os pacientes acometidos com vasculite em diálise, né? E quando é o melhor momento para que nós realizemos esse transplante? A literatura mostra que o principal momento para a realização desse transplante é quando nós temos o paciente em recidiva clínica completa. É claro que nós temos outros fatores, por exemplo, a literatura comenta em relação a tempo de remissão maior que 12 meses, porém, atualmente, novos estudos estão sendo realizados mostrando que, em pacientes que têm remissão completa, não devemos atrasar o transplante visando que ele tenha um período de remissão maior do que 12 meses, né? Além disso, o ANCA, muitas vezes, o ANCA positivo em baixos títulos, segundo o CADIGO, também não contraindica a realização do transplante, uma vez que pode ser apenas uma marca sorológica e, devido ao benefício que o nosso paciente está exposto na realização do transplante, a gente tem que transplantá-lo o mais rápido possível, desde que haja uma remissão completa. Próximo, por favor. Risco de recaída após transplante. Os pacientes transplantados, eles apresentam um risco de recaída muito inferior aos pacientes não transplantados.
né? Nós observamos aí um risco de em torno de 6% naqueles pacientes transplantados, podem evoluir com recaída em algum momento na vida. Isso indica aí um número de 0,01 a 0,3 pacientes por ano, quanto que pacientes não transplantados, aqueles pacientes nossos que estão em diálise, ou até mesmo que estão em quadro conservador, eles apresentam um risco de 36% de apresentar alguma recidiva da doença em algum momento da vida. E por quê? Porque nosso paciente transplantado, ele tem um risco menor de recidiva. Isso se deve, basicamente, ao fato da imunossupressão que nós utilizamos no transplante. Essa imunossupressão, muitas vezes, colaboraria ao controle da patologia de base, ou seja, da vasculite. O tempo médio de recidiva é em torno de 31 meses, porém, na literatura, nós observamos que tem relatos desde 5 dias após o transplante até 13 anos após o transplante. Então, veja que a janela é uma janela bem grande, né? O risco de recidiva da vasculite ela pode acontecer em qualquer momento, basicamente. E a gravidade dessa recidiva? 38% dos pacientes eles apresentam uma recidiva isolada, ou seja, um acometimento renal isolado. 48% apresentam um acometimento extrarrenal isolado e apenas 14% apresentam um acometimento concomitante, extrarrenal e renal. Vale a pena lembrar que aqueles pacientes que abriram o quadro com acometimento puro renal, eles podem a qualquer momento abrir um acometimento extrarrenal. É relativamente possível que haja essa alternância entre acometimento renal e acometimento extrarrenal. Além disso, o risco de recaída está aumentado naqueles pacientes com granulomatose com poliangeite, quando a gente compara com os pacientes com poliangeite microscópica. Próximo, por favor. E qual a imunossupressão? Como comentei anteriormente, a imunossupressão é um fator muito importante para o controle desses nossos pacientes. Então, é claro, a escolha da nossa imunossupressão pode afetar diretamente no risco do nosso paciente recidivar? Sim, claro que sim. Estudos mais recentes, um estudo da Clínica Mayo recente, com 35 pacientes, eles optaram por fazer a indução com anticorpo e introduzir a manutenção com micofenolato, tacrolimo e prednisona, que é o que nós realizamos basicamente no nosso dia a dia. E, através dessa escolha de terapêutica, eles obtiveram uma excelente taxa de sobrevida e um menor risco de recaída, né? Mostrando, assim, o benefício que nós temos no paciente ao utilizarmos esse esquema terapêutico, né? Esse esquema de imunossupressão. Próximo. E como nós vamos fazer o nosso monitoramento do nosso paciente pós-transplante? A literatura orienta a que nós realizemos consulta ali em torno de 1 a 3 meses, ou seja, nós ficamos próximos desse nosso paciente, devido ao risco que eles têm de reativar a doença de base, né? O médico nefrologista precisa estar atento, principalmente para reconhecer as manifestações da vasculite. Para isso, nós temos esse score que eu até trouxe aqui para vocês, que é o score de Birmingham, que é um score que avalia 9 sistemas isoladamente, e ele é um score evolutivo, ou seja, em todas as consultas, nós lançamos mão desse score e, conforme o paciente vai aumentando a chance de evoluir com a atividade de vasculite, a pontuação vai aumentando. A pontuação ela varia de 0 a 64 pontos. Além disso, nós utilizamos na nossa prática a creatinina, fatores inflamatórios como PCR, VHS e, é claro, a urina 1. Pacientes com proteinúria e hematúria, a proteinúria e a hematúria, elas podem anteceder até meses uma possível recidiva da doença de base, né, da vasculite. Então, sendo muito importante para nos guiar. Além disso, um aumento de creatinina somado com uma hematúria já seria uma indicação da gente realizar uma biópsia desse enxerto para uma melhor investigação. Vale a pena ressaltar que nosso paciente não precisou realizar essa biópsia, visto que a creatinina do paciente manteve-se estável durante todo esse período. E a dosagem do ANCA? Qual é a importância da dosagem do ANCA no nosso acompanhamento? A dosagem do ANCA ela deve ser interpretada de forma cuidadosa, porque, claro, a positividade do ANCA ela aumenta de 2 a 3 vezes o risco do paciente evoluir com uma recaída, porém, ANCAs em baixos títulos não excluem a possibilidade de recidiva e, é claro, ANCA positivo também não confirma. Nós temos que ver o nosso paciente como um todo. Nós temos que ver o paciente desde a parte clínica, a parte laboratorial, não se baseando apenas por um exame. Próximo.
E o tratamento? O nosso paciente, a partir do momento que o paciente transplantado evolui com uma recidiva da vasculite, qual o tratamento que nós vamos propor para ele? O tratamento é baseado basicamente, muito semelhante ao tratamento que nós ofertamos para os pacientes não transplantados, que, nos casos graves, são à base de ciclofosfamida e rituximab, como já foi dito anteriormente. Nos casos com ciclofosfamida, é realizado, então, o pulso com corticoide, seguido com prednisona. É mandatório a gente, nesses casos, interromper o uso de micofenolato. Estudos mais próximos, mais recentes, comentam em esquema com ciclofosfamida por 3 meses, mas outros estudos comentam até 6 meses, que é o que o nosso paciente está fazendo uso. E nesse período, nós mantemos o uso do inibidor de calcineurina, mantemos o uso do tacrolimo. O rituximab é uma medicação que vem cada vez crescendo mais, mas muitas vezes limitado pela própria disponibilidade, né? E isso, muitas vezes, a demora para conseguir essa medicação é um limitante, visto que é uma patologia que deve ser encarada o mais rapidamente possível, né? Nos pacientes que vão ser tratados com rituximab, nós podemos manter o quadro, manter a imunossupressão com tacrolimo e com micofenolato, realizando pulso com glicocorticoide. E, é claro, a ciclofosfamida e o rituximab, a literatura mostra que eles são eficazes, são equivalentes. Porém, ainda o rituximab apresenta, por apresentar menos efeitos colaterais, talvez seja uma medicação que futuramente ela ganhe mais espaço. Mas, é claro, a gente tem que sempre objetivar a precocidade do tratamento. Então, não esperar o rituximab, visto que a gente tem a ciclofosfamida para realizar o tratamento. Próximo. Ok, muito obrigado. Obrigada, Luiz. Então, a evolução desse paciente, ele vai colher exames essa semana, vai terminar também o 6º mês da ciclofosfamida, mantém função renal estável, tá? A hematúria já desapareceu, o ANCA está negativo e mantém um exame de urina já normal. Então, ele vai fazer a última pulso dele da ciclofosfamida agora no dia 29 de abril. Tá? Só reforçando, então, a gente fez a escolha da ciclofosfamida, sempre discutindo com a doutora Ariane, pela resposta que ele teve, assim, no quadro inicial dele, que foi bastante grave, uma resposta muito boa com a ciclofosfamida, então a gente optou por voltar a fazer esse mesmo esquema. Aqui, então, a história desse nosso final feliz, ele com a esposa e a bebezinha que nasceu durante todo esse processo, e a doadora que, pela essa informação, a gente falar sobre os riscos, né, de gestação após doação, e ela, durante agora, assim, tem 2 anos também que ela adotou um bebê. Tá? E aqui é só um final que ele tinha mandado isso, que ele agradece a toda a equipe que foi, assim, super presente durante toda essa evolução. Obrigada. Posso falar, Kikumi, rapidamente? Claro, Denise. Eu ia só dar parabéns, que história linda, realmente o título da reunião foi muito bem escolhido. Além de ser um caso desafiador, e aqui a gente tem visto um atrás do outro, sempre aspectos tão novos, tão interessantes, né? Por isso que a gente é apaixonada por rir, né? Tem todo esse aspecto humano e de trabalho da equipe no momento que vocês estavam construindo as coisas aí. Então, muito parabéns. Foi uma história realmente muito bonita. Quando o final é feliz, a gente fica mais contente ainda. Com certeza. Caso realmente impressionante. E, pessoal, está aberto, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Claro. Só uma coisinha, o meu vídeo está bloqueado, eu não sei por quê. Você é bloqueada? Que isso? Então meu vídeo está bloqueado. Diz que o host bloqueou meu vídeo. Eita. Vê se foi. Foi? Apareceu. Olha, eu vou continuar com meu vídeo bloqueado, porque eu estava amamentando, então eu não estou muito, assim, apresentável essa hora.
Pessoal, meu nome é Camila, eu sou nefrologista da equipe aqui do São Luís Morumbi e também trabalho no Hospital do Rim. Inclusive, quando a gente começou com a pandemia, eu era a médica de linha de frente ali, porque na época eu não tinha filhos, então esses pacientes que foram avaliados no estudo que ela citou passaram todos por mim. Então, eu fico feliz de ver os resultados do estudo assim, nesse alcance, e foi muito frustrante para nós e vendo que apesar de a gente conseguir vacinar os pacientes precocemente, não tinha o resultado que a gente esperava. Inclusive, quando a gente começou a triá-los para fazer as plasmaféreses, foi também aquele resultado que a gente acreditava, mas no final a gente viu que não teve resultado. Nossa mortalidade a nossa fatalidade chegou a 30% no começo da pandemia, então a gente perdeu alguns pacientes. E eu tenho duas perguntas, assim, 2 pontos. Esse caso ilustra bem, como a doutora falou, o que faz a gente se apaixonar pela nefrologia, que são essas, eu falo para alguns alunos, que são a fênix das especialidades, né? O paciente passa por vários processos de melhora, de piora, de novas histórias para contar durante os tratamentos. Então, primeiro eu queria perguntar se vocês consideraram continuar a azatioprina. Eu vi, ela falou que pensando numa melhor cobertura foi trocado por microfenolato, mas chegou a discutir se vale a pena manter a azatioprina, já que era uma medicação que ele já estava acostumado, que já estava sendo utilizada antes. E depois, quando ele teve a recidiva da glomerulopatia no pós-transplante, na discussão de vocês, se vocês consideraram se poderia ser pela redução da imunossupressão durante o quadro agudo do COVID, que possibilitou essa recidiva, ou pelo próprio processo imune do COVID, ou um combinado de todas essas coisas. Parabéns pela apresentação, foi muito clara. É difícil falar de transplante assim tão sucintamente, mas ficou claro, ficou maravilhosa a apresentação, adorei. Obrigada, gente. Ari, você quer falar sobre... Não, a gente optou por modificar para microfenolato, né? Pelos estudos que mostram uma melhor resposta também. Ari, você quer comentar? Ariane? A gente já tinha essa proposta de, quando transplantá-lo, já modificar para microfenolato. E em relação ao COVID, né, no transplantado, eram, assim, apesar da gente não ter muitos dados, mas era um consenso da gente diminuir a imunossupressão, principalmente o antimetabólico, tá? E o corticoide, assim, teve alguns casos que eram aumentados e outros não, mas a gente viu que na fase mais, né, aguda, e os estudos mostraram depois que, caso evoluísse com necessidade de oxigenoterapia, algum suplemento, aí sim que a gente faria um aumento do corticoide. Então, ele foi monitorado diariamente, porque ele recusou internação, e para a gente foi muito difícil lidar com isso, porque foi na fase inicial da pandemia, e a gente estava vendo que os eventos estavam sendo, assim, devastadores. Mas ele recusou e a gente acompanhou diário, com exames a cada 2 dias e questionamento, assim, como que ele estava, junto com ele, junto com a família, para ter a segurança de que a gente não ia perder o timing de tratá-lo, caso ele precisasse mesmo de suplemento de oxigênio e precisar de corticoide endovenoso. Certo, muito obrigada. Kikumi, não deu vontade de biopsiar o rim transplantado quando ele fez a recidiva clínica? Assim, como ele manteve função do enxerto igual, né? A gente passou a monitorá-lo ainda mais de perto novamente, tá? Ele nunca teve nenhum efeito colateral com a ciclofosfamida e também não teve essa alteração. E rapidamente ele clareou, ele tinha um exame de urina normal, ele manteve depois, quando apareceu essa hematúria, em torno de 30.000 hemácias, ele não aumentou, e como a função estava muito estável, a gente optou por não biopsiar.
Eu tive um caso há muitos anos atrás, mas foi uma antimembrana basal. Ele chegou com a gente numa rapidamente progressiva, e a biópsia foi a Denise que viu, confirmou. Nós chegamos a fazer 14 sessões de plasmaféreses, né, com ciclofosfamida. Depois ele ficou com azatioprina, mas ele não quis mais tomar azatioprina. Ele chegou a sair, né, da insuficiência renal dialítica, né, apesar de que a biópsia era um pouco sugestiva de que com o tratamento talvez ele não saísse, mas ele respondeu bem com o tratamento para a membrana basal, né, de corpo antimembrana basal. Nós monitoramos. Na época, o Fleury fazia anticorpo antimembrana basal, nós fizemos a monitoração e ele negativou depois o antimembrana basal. Ele ficou em diálise e o irmão dele doou o rim. Então, ele já tem uns 10 anos de transplante e está com 1 de creatinina, 1 e 1, e sem recidiva do anticorpo antimembrana basal. Também foi um caso bem bacana e vai mesmo nessa linha, né, de você investir no tratamento e depois transplantar, né, e ter esse resultado maravilhoso que vocês tiveram também. Parabéns a todos pela excelente apresentação. Obrigada. Obrigada. A gente, assim, inicialmente, né, nós pensamos que ele fosse anticorpo antimembrana basal glomerular. E a biópsia também foi sugestiva, mas depois, clinicamente, com essa recidiva também, reforça mais que ele seja relacionado ao ANCA, né? Sim. Come, me perdoe se eu não vi, como é que está agora a situação vacinal dele? Completou as 3 doses. Ele completou, mesmo assim. Ele fez 3 doses. As 3 doses, ele completou porque, apesar de que a gente teve essa dúvida que foi a vacina que tenha desencadeado, ainda, né, o risco-benefício dele era maior, era vacinar. Bruno, conseguimos cumprir o tempo, hein? Não, vocês foram excepcionais. Pô, excelente. A gente nem ia passar de 1 hora. Não, foi excelente. E aí, pessoal, mais alguma? A gente quis trazer esse caso, né, que assim ilustra esse primeiro desafio, que foi também uma coisa nova para o hospital, trazer e apresentar assim como equipe, como grupo, todo mundo participando. E foi, assim, uma satisfação ter a professora Denise abrilhantando essa apresentação e a Ariane também, que está com a gente desde o início nesse caso. Ariane, muito obrigado. O pessoal da reumatologia é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Eu agradeço o convite. Esse paciente, ele, na verdade, ele é um xodó nosso, né, Mônica Kikumi? Eu acho que desde o início é um paciente jovem muito grave, a gente conseguiu conduzir ele assim de uma forma brilhante quando ele saiu. Ele tem uma história muito bonita, né, da esposa estar gestante enfim, de tudo que aconteceu e ele ter transplantado no hospital, tudo que aconteceu, a condução do caso e dele estar com a gente agora, enfim. Ele é nosso xodó e está participando aqui nessa reunião hoje aqui é muito gratificante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ari. Obrigada a você, Ari. Pessoal, mais perguntas? Esse paciente, esse paciente e essa doadora, na verdade, se a gente conseguir avançar com aquela ideia lá do Rogério de fazer um trabalho de rastreio com os testes genéticos para doadores, né, em relação ao câncer, eles seriam candidatos. Essa ideia que o Rogério lançou lá no grupo é bem interessante, né, relacionada a esses testes genéticos.
e eu vou ver se eu consigo uma conversa lá com o Richer para a gente poder tentar costurar isso. Bruno, Rogério, eu lancei no grupo da Bahia, eu não cheguei a lançar na Nacional porque a gente não tinha fechado ainda a nossa ideia. Se você quiser contar para o pessoal aí, é legal. Eu não cheguei a lançar para o grupo nacional, não. Não, a ideia que o Rogério colocou, ele de repente, diante daquela aula que ele conseguiu e com o Richer, junto com a empresa que faz ali os testes genéticos, de repente a gente fazer um rastreio dos doadores, né, Rogério, do transplante, dos pacientes que vão doar, né? Bom, primeiro eu queria parabenizar o grupo aí pela exposição e pelo sucesso e transplantar pacientes num sistema o público é difícil e todo mundo acha que no sistema privado é mais fácil, mas quem transplanta maciço em transplante privado sabe as dificuldades. Então realmente eu parabenizo aí a vocês e fico com muito orgulho de fazer parte desse grupo aí. Bom, a ideia de fato é interessante. A primeira coisa assim, o diagnóstico de doença renal crônica em alguns pacientes é obscuro, e aí fazer um mapeamento genético desses pacientes pode trazer algum insight. Às vezes a Denise mostra aí as lâminas e a gente fica sempre na dúvida. Então existem algumas doenças glomerulares e tubulointersticiais que podem ser desmascaradas. E também juntando aí a oncologia com nefrologia, com laboratório e com transplante, a gente pensou também no rastreio de marcadores genéticos para câncer, né? Então, quando a gente faz aí a imunossupressão, a gente sempre avisa o paciente que ele vai ter um risco oncológico, mas se a gente adicionar aí um elemento que é um rastreio genético desses pacientes para risco de câncer, talvez esse paciente tenha que fazer uma triagem de forma mais segura e assim mais próxima depois do transplante, né? Então, quando eu entrei em contato com o pessoal do IVIT, que foi quem eu tenho contato, não existe nada publicado sobre isso, e eles têm alguns grants e alguns mini-grants, que pode ser que eles nos financiem, e aí, obviamente, que eu vou convidar todos vocês que fazem transplante para que a gente consiga ter. E aí vai ter essa conversa com o Richer, que o Bruno vai mediar, como sempre, ajudando e apoiando nossas ideias, e eu acho que vai sair uma perspectiva muito boa. O nosso diretor regional da oncologia, ele ficou bastante empolgado também e prometeu que vai dar todo o suporte. Tomara que a gente tenha um ano muito bom aí para o transplante com essa novidade. É isso. É isso, legal. Beleza, pessoal. Bom, já são aqui 8h20. Kikumi e Mônica, eu queria agradecer a equipe toda aí da participação. Foi excelente a sessão. A equipe, a Denise também, que acabou tendo que sair um pouquinho mais cedo, mas ótimo a gente, né, ter a nossa patologista participando das sessões da nefrologia. Vamos ver se eu consigo também avançar lá com a questão lá das biópsias lá de Recife e de Brasília, para a gente conseguir direcionar isso para a Denise, que aí fica tudo dentro de casa, que é a ideia que a gente vem construindo, né, como rede. E agradecer também a Ariane, né, que, enfim, teve aí participação da Reumato. Acho que a gente está no caminho certo, cada vez mais a gente vai traçando esses conhecimentos, misturando as especialidades e construindo essas conexões que vão ser super importantes. No mês que vem, no final do mês, no dia 30 de maio, o Marcelo vai fazer a apresentação. Em breve aí a gente vai montar o convite e aí eu divulgo para todos. E queria mais uma vez aí agradecer o apoio de vocês e seguimos em frente. A nossa campanha de doença renal crônica ela tá sendo aí um sucesso, tá? Só para vocês saberem, nós somos a única rede privada que continua fazendo campanha de doença renal crônica que vai muito além da questão do Dia Mundial do Rim, como eu falei.
vocês devem estar vendo aí, tem vídeos sendo publicados, tem mais coisa aí no pipeline. Surgiu uma nova oportunidade no meio dessa movimentação toda. O Ministério Público me solicitou uma sessão para falar sobre doença renal crônica aqui no Ministério Público do Rio. Então, em maio eu vou lá fazer essa sessão para eles. A gente também ganhou um outro espaço de marketing para falar da linha de cuidado de nefrologia. Amanhã vai estar sendo gravado mais um vídeo também para falar de todo esse trabalho, toda a construção. E em breve a gente vai ter uma reunião com todas as enfermeiras navegadoras que já estão trabalhando nas outras áreas. Vocês viram aí o que o Otávio colocou no grupo, né? A captação lá para a doença inflamatória, enfim, aumentou, o número de consultas aumentaram. E aí a gente vai sensibilizar essas enfermeiras navegadoras, já ali com parte do prontuário já construído, com as ideias que vocês deram. Em breve a gente vai apresentar também esse prontuário, enfim, para fazer a sensibilização das enfermeiras, que elas vão ser peças fundamentais nessa captação desses pacientes e para poder potencializar nossos ambulatórios. Então, assim, tem muita coisa sendo construída, acho que é só a gente seguir trabalhando juntos aqui nessa linha que a gente vai avançar bastante e o projeto vai ser um projeto muito legal. Então, eu queria agradecer a todos, dar boa noite e espero que vocês tenham aí uma ótima semana de trabalho. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, boa noite, obrigado. Parabéns. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, boa noite.